Como se tornar um bom analista de dados? Fala galera, meu nome é Carlen Sicas, bem-vindo ao canal Facudados e hoje eu vou falar de como se tornar um bom analista de dados. A ideia desse vídeo é trazer o que um bom analista de dados deve saber, quais ferramentas ele deve conhecer, quais conhecimentos de negócios ele deve ter. Então, se você está querendo se tornar um analista de dados ou se você está começando a carreira, assista este vídeo que eu vou dar várias dicas para você. Para quem não sabe, eu sou analista de dados há mais de 5 anos, eu tenho já experiência em empresa de telemarketing, em banco, hoje eu trabalho aqui no Grupo Primo, então eu vou trazer um pouco da minha opinião sobre o que um bom analista de dados deve ter com todas as minhas passagens aí nessas empresas que eu trabalhei, tá? Com todas as experiências que eu tive, o que eu acho que um bom analista de dados deve ter. E estou deixando claro aqui que essa é a minha opinião, tá? Existem diversas empresas, diversos cargos, né? Às vezes você vai ser analista de dados e vai fazer uma coisa e um outro analista de dados faz coisas bem diferentes ali, dependendo da empresa, das tecnologias que essa empresa usa, da área, né, que você trabalha dentro dessa empresa. Então isso pode variar muito. Eu vou tentar trazer aí meu ponto de vista, tá, com as experiências que eu tive, né? E se você tiver algum ponto aí a acrescentar, comenta nesse vídeo que eu vou adorar ler. Na minha opinião, um bom analista de dados precisa focar em 4 pilares. Tá? Eles são habilidades técnicas, conhecimento teórico analítico, domínio de negócio e, claro, as soft skills. Eu acho que o melhor jeito de trabalhar esses 4 pilares é tentar juntar aí uma parte prática com uma parte mais teórica e aprender os dois juntos. Principalmente a parte prática, né? Você aplicando, você consegue gravar mais, você consegue memorizar mais do que só estudando um monte de coisa e nunca colocando em prática, provavelmente você vai esquecer isso. Tá? Além do que, a prática você consegue mostrar no seu currículo, no seu GitHub, né? Hoje tem o Kaggle, que é bem famoso ali, que você consegue fazer alguns projetos ali de dados ali, né? E deixar isso e apresentar, né? Quando você fazer uma entrevista, né? Entregar o seu currículo, você pode ter o seu link ali do Kaggle, do GitHub e mostrar os projetos que você já fez. E aí você deve focar sempre, né? Aprender uma habilidade, tentar aplicar essa habilidade, aprende outra habilidade, tenta aplicar essa nova habilidade e vai sendo esse ciclo assim, aí você vai cada vez adquirindo mais conhecimento, novas ferramentas e por aí vai. Por exemplo, se eu fosse começar hoje, eu ia escolher uma ferramenta aí, uma das ferramentas mais utilizadas como analista de dados, tá? E tentar aplicar isso, né? Dessa maneira, você pode até aplicar já num contexto de negócio. Então, você consegue trabalhar o aprendizado dessa ferramenta específica e já começar a ter domínio de negócio. Se você quer trabalhar com marketing, aplica essa ferramenta, né, numa análise de marketing. Se você quer trabalhar com finanças, aplica essa ferramenta numa análise financeira. E assim você vai cada vez aplicando, né, aprendendo mais essa ferramenta e também tendo domínio de negócio. Você consegue trabalhar duas habilidades aí ao mesmo tempo. Tá? E outro ponto, né, que eu quero trazer, que eu acho que você sim deve começar aprendendo uma ferramenta, né, específica, né, porque muita gente fala, a ferramenta, né, não torna um bom analista de dados, mas um bom analista de dados precisa sim conhecer de ferramentas. E na minha opinião, se você está começando na carreira, né, então um analista júnior, ele não precisa ter uma visão geral, né, ampla ali do negócio. Né? Geralmente ele vai ter uma tarefa para fazer e ele precisa cumprir essa tarefa. E para cumprir essa tarefa, você precisa ter domínio de uma ferramenta. E falando das habilidades técnicas, a gente vai ter aí Excel ou Google Sheets, que está cada vez sendo mais utilizados aí, né, atualmente. A gente tem bancos de dados relacionais e bancos de dados não relacionais. Temos ferramentas aí de BI, né, de visualização de dados, né, ferramentas de Data Viz. Temos ferramentas de ETL, ferramentas de ELT. Vou focar bastante em ELT nesse vídeo também. E temos aí por último uma linguagem de programação. Na minha opinião, as ferramentas aí mais pedidas aí quando você procura vagas de analista de dados e que eu utilizei mais na minha experiência aí como analista de dados, sem dúvida é o Excel e um banco de dados. Tá? Então, se você quer começar como analista de dados, foque nessas duas ferramentas. Tá? Aprenda Excel e aprenda um banco de dados, principalmente um banco de dados relacional, que a maior parte das empresas ainda trabalha com banco de dados relacionais. Então, vamos entrar aí no detalhe do que você pode aprender nessas ferramentas. No Excel, por exemplo, você precisa aprender fórmulas, funções, tabelas dinâmicas, gráficos. O Power Query é uma ferramenta hoje do Excel que surgiu nas últimas atualizações. Tá? O mesmo vale para o Google Sheets, tá? Ele tem algumas diferenças, mas se você aprender um, geralmente você consegue também utilizar muito bem o outro. Falando de banco de dados relacionais, a gente tem aí SQL Server, MySQL, Oracle, a gente tem banco de dados hoje na nuvem, né? Então tem o BigQuery, tem o Snowflake. Né? Então o que eu recomendo hoje você aprender? O SQL Server, por exemplo, é um banco de dados bem famoso e bem utilizado em quase todas as empresas, tá? Mas hoje cada vez mais empresas estão utilizando esses bancos de dados na nuvem. Por exemplo, o BigQuery, que é da Google, tem o Snowflake. Então, só que o SQL, né, a linguagem de um banco de dados, né, a linguagem SQL,
ela é utilizada, ela tem algumas diferenças entre os bancos de dados, mas ela é muito semelhante. Então, se você aprender em qualquer ferramenta, geralmente você consegue trabalhar com outra, tá? Então, foca numa ferramenta, escolhe aí, pode ser o SQL Server, pode ser o MySQL, ou pode começar trabalhando já, eu recomendaria, né, você começar já aprendendo com banco de dados na nuvem, então, por exemplo, com BigQuery ou com Snowflake. Não vai fazer tanta diferença assim, porque, como eu falei, a linguagem SQL ela muda de um banco de dados para outra, mas a base continua a mesma, ela tem pouquíssimas diferenças. Depois você pode aprender aí, né, bancos de dados não relacionais, né, o MongoDB é muito utilizado, tá, mas eu não considero hoje essencial, tá? Eu acho que é um diferencial isso, eu colocaria isso daí para um futuro aí, depois que você já tiver dominado aí bancos de dados, tiver dominado Excel e até antes acho que você deveria aprender uma ferramenta de visualização de dados. Então, falando das ferramentas de visualização de dados, hoje a gente tem o Power BI, sem dúvida é o mais famoso, tem o Tableau, tem o Metabase, tem o Mode, tem o Holistics, tem muita ferramenta aí, tá? Sem dúvida os mais famosos aí é Power BI e Tableau. Eu recomendo você aprender o Power BI, que o uso do Power BI é sem dúvida aí muito maior do que o uso das outras ferramentas, tá? O Tableau também é bastante utilizado, mas se você tem o domínio do Excel, eu acho que ainda se migrar, né, e aprender o Power BI vai ter muitas semelhanças, porque os dois são da Microsoft. Então, se você já está aprendendo o Excel, se você já domina o Excel, você migrar isso, o seu conhecimento, né, para o Power BI, vai ser muito fácil. Você vai ver que eles têm muitas semelhanças ali, muitas ferramentas que existem no Excel, existem também no Power BI. Então, vai ser uma fácil transição. Aí vamos falar de ferramentas de ETL, né? ETL é Extract, Transform e Load. E de ELT, que é o Extract, Load, Transform. Eu tenho até um vídeo explicando melhor a diferença entre os dois, eu vou deixar no card aqui em cima. Tá? Mas ferramentas de ETL tem o Integration Services ou Power Center. Tá? E ferramentas de ELT tem o DBT, que é gratuito, e tem o Dataform, que hoje é da Google. Tá? Então é importante você saber isso, porque como analista de dados você vai precisar transformar bastante os dados, fazer modelagem de dados, isso vai ser muito importante. Tem o Airflow também, que faz pipeline de dados aí. Então, se focar em uma dessas ferramentas, tá? Geralmente você pode pesquisar, né? Ver quais empresas estão pedindo mais, né? Ou se você já trabalha numa empresa, qual é a ferramenta que a sua empresa utiliza, né? Ela utiliza ETL, ela utiliza ELT, né? Então, você tentar aprender aí é muito difícil, né? Hoje as empresas, cada uma utiliza uma ferramenta diferente, então, né, tenta ver o que melhor se encaixa no seu caso, tá? E tenta aprender. Eu recomendaria aprender hoje ELT, tá? Eu acho que cada vez mais empresas vão utilizar ELT, porque eu acho que tem vantagens sobre o ETL, mas dependendo da empresa que você trabalha hoje, né, ela pode utilizar ETL ainda, então não faz sentido você aprender ELT. E por último, eu aprenderia uma linguagem de programação, por exemplo, Python, tem R, tem Scala, tem Julia. Tá? Eu acho que o Python hoje é mais utilizado, aí, principalmente quando o assunto é dados. Tá? Principalmente se você for um analista de dados, né, que você acho que não vai precisar entrar muito em linguagem de programação. Você ter um conhecimento de Python já vai, cara, ser ótimo, vai ser excelente, mas eu deixaria isso realmente como última etapa. Então, recapitulando, né, se eu fosse aprender hoje as ferramentas para me tornar um analista de dados, eu ia começar com Excel e banco de dados relacionais, tá? Então, pegar aí, por exemplo, Excel e SQL Server, ou Excel e BigQuery, tá? E aprenderia isso, tá? Porque sabendo Excel e sabendo banco de dados relacionais, você já consegue trabalhar como analista de dados. Depois eu ia aprender uma ferramenta de visualização de dados, tá? Provavelmente o Power BI ou o Tableau, tá? São as duas ferramentas mais utilizadas. Depois eu passaria para ferramentas de ETL, né? Ou ELT, que nem eu falei. E por último, eu aprenderia uma linguagem de programação. Tá? Python, por exemplo, acho que seria sem dúvida que eu aprenderia. Tá? E talvez, né, dependendo de onde você trabalhar, é importante você saber sobre bancos de dados não relacionais. Mas que nem eu falei, hoje eu acho que é um diferencial. Agora vamos falar sobre conhecimento teórico, né, conhecimento analítico, que é muito importante você ter. Então, primeiro eu aprenderia sobre conceito geral de dados. Tá? Então, o que é arquitetura de dados? O que é modelagem de dados? O que são bancos de dados estruturados e o que são bancos de dados não estruturados? Tá? O que é Big Data? O que é inteligência artificial, machine learning? Tá? O que é BI? Tá? Então, você entender esses conceitos vai ser muito importante para você começar a estudar e entrar na área de dados. Outro ponto que eu acho muito importante para o analista de dados ter é a solução, né, de problemas, né, a lógica. Né? Então, isso existem várias maneiras de você treinar, inclusive você começando a estudar, né, realmente dados e pegando alguns cases aí para você resolver, você vai conseguir já, que nem eu falei, né, usar uma ferramenta e juntar esse conhecimento analítico, né? Então você consegue treinar os dois ao mesmo tempo. Tá? Então isso vai ser muito importante para se você quer ser um bom analista de dados.
Depois eu acho que é muito importante você aprender sobre visualização de dados. Então saturamento, espaçamento, qual visual que você deve utilizar em cada situação, tá? Quais visuais são ruins que você não deve utilizar, tá? Quais são as boas práticas aí de um bom dashboard, tá? De um bom gráfico, tá? Então isso é muito importante. Aí também envolve aí storytelling, né? Você saber, né, storytelling na hora de montar um dashboard é muito importante, porque você, como analista de dados, você vai ter que comunicar esses dados para as áreas de negócios. Então é muito importante saber, né, com quem que eu estou falando, né, qual dado que eu devo comunicar. Tá? Se você for falar para um, né, C-level ali, né, para um diretor, provavelmente você vai querer falar de uma maneira mais macro. Se você for comunicar esse dado para um analista de marketing, provavelmente você vai trazer mais detalhes, ele vai querer saber detalhes, entrar no micro ali, né, do problema ali, do assunto que vocês estão tratando. Então é muito importante você aprender esses conceitos de storytelling e visualização de dados. Tem até um livro que é muito bom, que é o Storytelling with Data. Tá? Um bom livro para você começar, você ter essa visão, né, de como contar histórias aí com dados, né? Então de apresentar aí gráficos e dashboards da maneira correta. É importante você saber também sobre LGPD, né? Um pouco aí, né? É sempre importante você saber. E também sobre viés, né? O que é viés nos dados, né? Isso é muito importante, é um conceito de dados aí que é importante. E por último, eu diria aí que aprender matemática, né? Então, estatística, probabilidade, cálculo, álgebra, tá? Isso vai ser importante, dependendo aí da área que você vai trabalhar. Você pode usar mais ou você pode usar menos. Que nem eu falei, vai depender muito da área que você quiser entrar, né? Então, uma área financeira, você vai precisar saber um pouco mais sobre matemática do que talvez uma área de marketing, tá? Então vai depender muito aí de qual área você quer se especializar. O terceiro pilar que a gente vai trazer aqui é o domínio de negócio, tá? Então você não precisa começar estudando um domínio de negócio específico. Então, vou começar a estudar marketing especificamente. Não é obrigatório. Você pode estudar um pouco de marketing, um pouco de finanças, um pouco de logística, tá? Um pouco de vendas, tá? Você pode estudar um pouco aí de cada um, tá? Se você já trabalha numa área, você pode querer se especializar nessa área, então entrar mais a fundo, tá? Mas como analista de dados, você sempre provavelmente, né, vai trabalhar ali numa área, né? E é importante você ter o domínio de negócio dessa área. Então, se você trabalha com marketing, por exemplo, é importante você saber, né, o que é MAU, o que é DAU, o que é CAC, o que é LTV, o que é ROI, o que é ROAS, tá? São muitas siglas aí, né? Mas se você trabalha com marketing, é muito importante você saber isso, porque você vai comunicar esses dados para os analistas de marketing, para o diretor de marketing, você vai ter que comunicar esses dados. Então é importante você ter esse conhecimento. Se você for trabalhar com marketing digital, né, então o que é tráfego pago, né, o que é CPL, o que são leads, o que é lançamento perpétuo, o que é captação, o que é remarketing, tá? Talvez você não precise entrar nesses detalhes, mas sempre vai ser um diferencial se você souber sobre o negócio ali. Se você for trabalhar na área financeira, você precisa saber quais produtos que existem na área financeira, tá? O que é renda fixa, o que é renda variável, fundos de investimentos, né, debentures, ações, né, fundos imobiliários, tá? Quais são os cálculos de rentabilidade que existe, né? Cálculo TIR, cálculo Time Weighted Rate, tá? Então, como calcular, né, a rentabilidade de um investimento, tá? Então é importante você ter esse conhecimento financeiro se você for trabalhar na área financeira, lógico. E por último, mas não menos importante, né, esse quesito, esse pilar ainda, né, eu acho que não só um analista de dados, todo profissional precisa ter, que são as soft skills, tá? Uma vez eu já vi um cara falando, né, que são people skills, tá? Isso é muito importante você ter. E pode parecer básico algumas coisas que eu vou falar aqui, mas se você realmente tentar treinar isso, tá? Você aprender um pouco mais como desenvolver essas soft skills, isso vai te dar um destaque no mercado profissional, porque, acreditem, muita gente não tem isso. Soft skills nada mais são que habilidades pessoais, valores, caráter, né? Como interagir com outras pessoas. Uma soft skill, por exemplo, é a comunicação. Comunicação serve aí para como você faz uma apresentação, por exemplo. Até entra o ponto, né, que eu falei anteriormente ali sobre storytelling. Tá? Então, quando você for apresentar uma coisa para um diretor ou quando você for apresentar alguma coisa para um analista de marketing, você tem que entender que eles vão querer saber coisas diferentes. Um vai querer ter uma visão mais macro, outro uma visão mais micro ali, entrar mais no detalhe disso. Né? A sua comunicação, como é que você faz isso? Né? Você fica com muito vergonha quando você vai fazer uma apresentação em público, você precisa trabalhar isso. Né? Lógico que todo mundo fica com vergonha no começo, mas quanto mais você pratica, mais você melhora, mais você evolui na sua comunicação. Outros pontos também são criatividade, né? Trabalho em equipe, ética, tá? Então soft skills é uma área e a parte que você vale a pena investir. Então, trazendo um resumo geral, tá? O que você deve aprender? Né? Soft skills, que nem eu falei, é uma coisa à parte.
vale a pena você estudar e você trabalhar nisso, tá? Também se você já estiver começando a trabalhar provavelmente na sua experiência profissional aí, você vai ter que desenvolver isso, né? Você vai ter que apresentar coisas, você vai ter que se comunicar, você vai ter que trabalhar em equipe. Então soft skills é uma coisa à parte. Falando dos outros 3 pilares, que é habilidade técnica, domínio de negócio, né, e conhecimento teórico, conhecimento analítico, esses 3 eu acho que você pode trabalhar os 3 juntos. Então vamos supor que você comece aprendendo banco de dados. Você vai começar já com uma ferramenta, aprendendo uma ferramenta, e começa a aprender banco de dados, por exemplo, trabalhando com dados de marketing. Então você vai aprender já banco de dados e você vai aprender marketing, né, sobre marketing. Então, né, você está trabalhando ali, né, dando um select ali no banco de dados, como é que eu extraio o ROI do mês ali, por exemplo? Então você já vai conseguir juntar ali a habilidade técnica com domínio de negócio. Tá? Muitas vezes também você vai começar a aplicar matemática nisso. Então, se você está aprendendo Excel e quer trabalhar na área financeira, começa a fazer cálculos de rentabilidade no Excel. Né? Então, de novo, você está trabalhando habilidades técnicas ali com o domínio de negócio, juntando também o conhecimento analítico, né? A parte matemática ali que você precisa saber. Então, essa é a minha dica para você que está começando a se tornar um analista de dados ou se já está começando a trabalhar na área. Tenta sempre aprender uma ferramenta e aplicar ela na prática. Assim você já consegue juntar aí todos os pilares que um bom analista de dados deve ter. E se você tem algum ponto aí para adicionar, alguma dica extra para dar para alguém que está começando como analista de dados, ou se discorda de alguma coisa que eu falei, deixa aí embaixo, vamos trocar ideia, tá? Isso é sempre bom em qualquer profissão, né? Trocar ideias, ver outros pontos de vista, que nem eu falei, esse é o meu ponto de vista, é o que eu faria se eu começasse hoje como analista de dados. E se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve no canal, que isso ajuda muito. Valeu e até a próxima.